Olá, meus artistas queridos, sejam bem-vindos! Eu sou a professora Gabriela e estou acompanhando vocês nesta jornada pelo mundo das artes. Vamos ver qual é o conteúdo da nossa aula? Hoje, a nossa aula de número 16, teremos a revisão e avaliação. Então, nós vamos revisitar os conteúdos que nós vimos nesta unidade. Vamos começar a revisitar, né, os conteúdos que nós vimos e a gente vai começar lembrando o que a gente viu sobre a relação da tecnologia e a arte. As relações entre arte, ciência e tecnologia estão cada vez mais comuns na contemporaneidade, ou seja, no mundo atual, né? Muitas vezes, o artista busca parcerias com especialistas de informática e engenheiros de robótica para realizar uma obra artística. Não tem como mais separar o fazer da tecnologia. Então, o fazer artístico, ele também não tem mais como se desassociar da tecnologia. A tecnologia, ela chegou para tomar conta das nossas vidas, né? Então, hoje, muitos artistas recorrem a profissionais da área da tecnologia para ajudar, né, nas suas produções. Essa forma como ela permite, né, essa combinação de elementos diferentes, isso vai favorecendo também o fazer artístico. A fusão entre arte e tecnologia, ela permite novos e interessantes formatos para a criação e divulgação artística. O desenvolvimento tecnológico, em especial os computadores, permitiu o surgimento de criações artísticas que antes não eram possíveis. Então, essa tecnologia permitiu que produções que antes nem eram imaginadas pudessem hoje ser realizadas. Então, esse avanço tecnológico, que a gente sabe que é uma realidade, chegou na arte para mostrar, né, uma nova forma de se fazer arte e também de se apreciar a arte. A gente sabe que a gente pode visitar museus pelo mundo inteiro através da tela do computador, do celular, você pesquisar, né, museus com visitas guiadas, visitas virtuais, que a gente consegue fazer essas visitas. E a tecnologia, utilizando a arte, utilizando a tecnologia, a gente tem um dos elementos, é a arte digital. A arte digital é toda manifestação artística criada a partir de meios eletrônicos, como softwares variados. Essas obras, elas podem ser feitas usando recursos simples, como celulares, ou tecnologias mais complexas, que permitem a criação de grandes e impactantes obras. As exposições imersivas, por exemplo. A exposição imersiva, ela permite que a gente entre naquela obra de arte. Deem um Google, pesquisem exposições imersivas. A forma como a obra é projetada em um espaço, ela nos traz a sensação que nós estamos inseridas dentro da obra de arte. Outra forma de arte digital, né, é a escultura digital, também chamada de modelagem 3D. É produzida por meio de softwares que criam imagens com a aparência de possuírem altura, largura e profundidade. Por isso que a gente fala o 3D, que ela tem essas três dimensões, altura, largura e profundidade. Há ainda a possibilidade de materializar a escultura anteriormente virtual usando máquinas de impressão em 3D. Então, a escultura digital ela é feita, né, produzida em um software, e esse software ele produz a imagem em 3D, altura, largura e profundidade. E existe a impressora, que ela tem a possibilidade de imprimir aquele projeto que foi realizado. Então, a gente sabe que a impressora 3D está em alta no momento, inclusive na área da medicina, né? Algumas pesquisas elas estão utilizando a impressora para impressão de próteses específicas que ela consegue encaixar direitinho, porque ela consegue ser projetada para o espaço. Então, ela consegue sair quase à perfeição para aquilo que está sendo solicitado, né? Outra forma de arte digital é o videomapping.
Essa é uma técnica de projeção de vídeo em grandes superfícies previamente escolhidas. Consiste no mapeamento do lugar e na projeção de imagens pensadas especificamente para os locais. Normalmente é feito em importantes monumentos. Há ainda o uso do videomapping na realização de grandes exposições imersivas de grandes artistas. Mais uma vez aí, voltando à situação da exposição imersiva, que também é um elemento artístico novo. Procurem, pesquisem sobre a exposição imersiva. E ela utiliza o videomapping. Então, o videomap ele estuda o local onde essa projeção vai ser realizada e ela permite que aquele ambiente mude. E a gente vai ver agora um vídeo com alguns exemplos de videomapping. Uma das imagens que a gente viu no vídeo é o castelo que existe em Orlando, no castelo da Disney. E esse castelo, através do videomapping, ele consegue mudar a cor, a decoração, só utilizando a projeção. Outro elemento da arte digital é a animação digital. Os desenhos animados produzidos atualmente são todos elaborados usando tecnologia computadorizada. Os desenhos e os movimentos, eles são criados por meio de programas avançados e são normalmente usados no cinema e na publicidade. A animação digital é uma tecnologia computadorizada, né? É feito um desenho, existe um profissional que faz o desenho e esse desenho passa por uma animação, ele ganha vida. E o mais interessante é que a gente percebeu o suporte, onde esse desenho é feito. Normalmente ele é feito numa tela de um tablet, numa tela de um computador, especialmente projetado para isso. Então, o desenho ele sai do suporte do papel, onde normalmente a gente faz, né? E ele ganha um outro suporte porque ele tem um outro objetivo. Esse desenho vai ganhar vida. Olha que coisa incrível, a gente nunca imaginou né? Que aquele bonequinho que a gente desenhava no papel, chegaria o momento que ele poderia ser colocado em um computador e ele ganharia vida. Então, a tecnologia ela permitiu que esse fazer artístico ele fosse acontecendo junto com a evolução da humanidade. E ele fosse seguindo, né, os passos dessa evolução e permitindo que os artistas também se inserissem nesse mundo tecnológico. E durante as nossas aulas a gente conversou bastante também sobre o corpo. O nosso corpo, ele traz a expressão que vem de uma vida caracterizada pelas dimensões psicológica, afetiva e cultural. Aprendemos a nos expressar por meio de movimentos. Ao estudar o nosso corpo e o que ele pode fazer, desenvolvemos a nossa consciência corporal. Então, estudar o corpo, saber as possibilidades dele, permite que a gente desenvolva uma consciência corporal. Ou seja, eu tenho consciência, né, do que o meu corpo pode fazer, das possibilidades do meu corpo. E a gente vai trazer mais uma vez o nosso amiguinho esqueleto para a nossa aula. Oi! Que ele dança, porque o nosso amigo esqueleto conhece as possibilidades do corpo dele. É comum que as pessoas falem, eu não sei dançar, eu não sei dançar, eu não sei dançar. E uma vez uma bailarina colocou durante uma entrevista que ela falou, se você tem um corpo, você sabe dançar. Né? Tem que existir o desejo, aquele impulso de dançar. Então, o nosso esqueletinho aqui está trazendo para a gente a imagem que a gente precisa entender as possibilidades do nosso corpo e as possibilidades do nosso movimento. E quando a gente fala em movimento, em corpo, em consciência, é você saber o que está acontecendo também com o seu corpo, o que eu posso fazer com ele, inclusive a forma de movimentar ele, né, de uma forma mais agradável, digamos assim. E começaram a estudar esse corpo humano e esse movimento. O bailarino húngaro Rudolf Laban descreveu alguns elementos da dança. Na linguagem da dança, Laban chamava atenção
para o estudo do tempo, força, espaço e fluência da linguagem corporal. Ele sempre valorizou todo tipo de movimento, desde aqueles presentes nas nossas ações cotidianas até os que formam as mais elaboradas coreografias. No estudo do corpo, Laban investigou como ele se move, organiza gestos, posturas e interage com o espaço e com os outros corpos. E aí? Por que eu preciso entender como o meu corpo interage com o espaço e com os outros corpos? Porque agora a gente vai mudar de espaço. Vamos lá. A gente vai chegar agora, estamos no centro da cidade de Manaus. Tem um monte de gente passando, né? Então, se eu entender o meu corpo e se eu entender a minha relação dele com outros corpos, vai possibilitar que eu não saia me batendo por aí, né? Porque às vezes a gente vai andando e vai se batendo, opa, com licença, desculpa, porque muitas vezes eu não tenho consciência do meu corpo e do espaço que ele ocupa e não percebo a relação dele com os outros corpos que estão ao meu redor. Porque na maioria das vezes a gente não está sozinho, a gente está junto com outras pessoas. Então, em algum momento, o meu corpo ele vai entrar em contato com o corpo de outra pessoa e a gente precisa entender como a gente vai organizar isso, né? A gente costuma falar que se organizar direitinho, dá para fazer, mas a gente precisa conhecer esse corpo. E o Rudolf Laban continuou fazendo esse estudo do corpo, do movimento, né, do espaço. E quanto ao esforço, Laban pesquisou as qualidades do movimento, tanto interno quanto externos, os ritmos, as dinâmicas e como o corpo se move. Na pesquisa sobre espaço, Laban explorou a ideia de kinesfera. Kinesfera é o conceito estudado por Laban para representar a forma do limite de ocupação do espaço de cada um. É o estudo de como ocupamos o nosso espaço individual e como podemos alcançar limites ao esticar as partes do nosso corpo em qualquer direção. É o limite natural do seu corpo. Essa pesquisa sobre o espaço que o Laban fez, que é onde ele definiu a kinesfera, é muito importante para a gente entender os limites do nosso corpo. Vamos ver aqui uma representação do que seria a kinesfera, que foi esse estudo, esse resultado do estudo do Laban da relação do corpo com o espaço. Então, o Laban identificou que o nosso corpo ele tem uma amplitude, certo? Então, olha só, a gente está vendo o nosso bailarino está aí apresentando que conforme ele vai alongando a perna dele, ele vai esticando, ó, ele vai ampliando a sua área de projeção do seu corpo. Então, esse jogo, né, de movimentação, de alcance, essa é a nossa kinesfera. Agora a gente já pode falar, olha, calma, tu está invadindo a minha kinesfera. Então, a nossa kinesfera é onde o nosso corpo consegue chegar em várias direções, né? Quando a gente se alonga, quando a gente estica os membros, é todo esse ambiente, toda essa área que o nosso corpo consegue alcançar. Então, é muito importante a gente estudar e compreender isso. E a gente falou de corpo, a gente falou de movimento, a gente falou de dança. E vamos falar um pouco das danças indígenas brasileiras. As danças indígenas brasileiras, elas são de grande importância e inspiração para a cultura e folclore nacional. Afinal, muitas das danças folclóricas, ou mesmo as festas populares, elas foram inspiradas nas danças indígenas. Sempre presentes no cotidiano das tribos, apresentam movimentos e balanços caracterizados principalmente pela inspiração na fauna e flora brasileiras. Pois as danças indígenas, elas são as principais conexões entre os indígenas e as entidades e espíritos da floresta. É muito importante a gente lembrar também que a dança indígena, ela tem um caráter ritualístico, né? Ela não tem o caráter de exposição, né? Daquela dança de palco. Não, ela tem um caráter ritualístico. A dança acontece na cultura indígena dentro de um ritual.
Então, e a movimentação, ela é inspirada na fauna e na flora, porque é o que faz parte da cultura e da vivência, né, da sociedade indígena. Então, a dança na sociedade indígena, ela tem esse caráter ritualístico. E a gente continuou conversando sobre dança, movimento, e chegamos ao momento de conversar sobre os processos criativos. Vamos lembrar? Os processos criativos são parte natural da transformação de uma ideia em uma ação, atividade, ferramenta ou objeto. Por isso, eles estão presentes em todas as áreas de criação, seja nas artes, na publicidade, na engenharia, na programação, entre outros. Ou seja, o processo criativo, ele está presente em toda a área de criação, onde eu vou criar algo, né? Eu tenho uma ideia inicial, que eu imagino um produto, e eu vou passar pelo processo criativo para eu conseguir chegar ao meu objetivo, a minha ideia lá realmente concretizada. Podemos definir os processos criativos como a capacidade de estruturação de um pensamento ou ideia, que tem como objetivo final recorrer à criatividade para executar ou aprimorar uma atividade. Então, a gente vai estruturar. O processo criativo permite que essa ideia, esse pensamento, esse insight que a gente chama às vezes, para que ele possa acontecer, ele precisa ser estruturado. A gente até comentou aqui, por exemplo, o bolo. Se a gente quer fazer um bolo, o meu resultado final é o meu bolo. Só que eu tenho que passar por um processo até chegar a esse bolo, não é verdade? Eu tenho que separar os ingredientes, eu tenho que preparar o bolo, eu tenho que colocar ele para assar. Então, esse processo é o meu processo criativo. O caminho entre a ideia e a obra completa, ele pode ser muito mais longo do que se costuma pensar. O processo criativo artístico é a busca pela forma como o artista abordará a mensagem que pretende passar para o mundo. Seja a comunicação de um sentimento, um impacto visual, a provocação de questionamentos sobre a realidade, entre outros. Então, o caminho para uns pode ser mais curto do que para outros, porque isso varia de acordo com a ideia e também de acordo com o artista, com a pessoa que está à frente daquele processo criativo. Então, a gente precisa respeitar o processo e respeitar o tempo de cada processo. Vamos lembrar as etapas do processo criativo? A primeira etapa que nós temos é a saturação. Sabe quando você está distraído, escutando música, caminhando na rua e de repente surge uma ideia genial? De tanto trabalhar a ideia, até surgem novas ideias, que somam a original. Essa etapa é muito importante para aprimorar aquilo que você quer comunicar, podendo levar algum tempo até chegar a hora de produzir de fato. Então, a saturação é aquele momento que a gente tem a ideia. Às vezes começa a aparecer um monte de ideia junto, né? Dependendo do que você imaginou. Então, a gente precisa saber filtrar isso também. E o momento da saturação é muito importante, porque é ele que vai direcionar todo o teu processo até chegar no teu objetivo. Então, você tem que saber, é aquela história, a gente tem que saber onde a gente quer ir para saber o caminho que eu vou ter que percorrer. Então, a saturação é onde que eu quero chegar, né? Aonde eu quero chegar. Aí a gente vai para a segunda etapa, que é a etapa da produção. Chegou o momento em que você já se sente satisfeito com as referências escolhidas e já pensou muito no assunto. Agora é hora de pôr a mão na massa, ou no lápis, ou na tinta, ou seja lá qual for a linguagem artística escolhida. Já saturou a ideia, já pensou, já refletiu, ok, eu quero este objetivo. Agora eu vou para a minha produção. E durante a produção é importante a gente ter a nossa organização, porque esse processo produtivo é o momento da gente saber o que funciona, o que não funciona. De repente você quer fazer um quadro, mas essa cor aqui não funcionou, eu vou trocar. É durante a produção que isso acontece. Então a gente está lá no processo de produção, que ele vai demorar o tempo que for preciso até você chegar no resultado que você olha e fala, agora sim, era isso aqui que eu queria. Aí chegamos na terceira etapa, que é a liberação.
Você chegou ao resultado esperado e sente que não há mais o que acrescentar à sua obra, pois ela já apresenta a estética desejada e já comunica o pensamento que você elaborou na etapa de saturação. Findado o seu momento com a obra, é hora de liberá-la para o mundo. Chegou o momento de liberar a obra para o mundo. E esse é o momento da liberação, que é a nossa última etapa do processo de criação, do nosso processo criativo. Então, a gente recordou alguns conteúdos que nós vimos na nossa unidade de arte.